Jeremias 35, e no versículo 9, que nos diz a palavra do Senhor: nem edificamos casa para nossa habitação, nem temos vinha, nem campo, nem semente, mas habitamos em tendas, assim obedecemos e fazemos conforme tudo quanto nos ordenou Jonadab, nosso pai. Sucedeu, porém, que subindo Nabucodonosor, rei da Babilônia, esta terra, dissemos: vinde e vamo-nos a Jerusalém, por causa do exército dos caldeus e por causa do exército dos sírios, e assim ficamos em Jerusalém. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: porventura nunca aceitareis instruções para ouvirdes as minhas palavras, diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou aos seus filhos que não bebesse vinho, foram guardadas, pois não beberam até este dia, antes obedeceram o mandamento de seu pai. A mim, porém, que vos tenho falado, madrugando e falando, não me ouvistes, e vos tenho enviado todos os meus servos, os profetas, madrugando, insistindo e dizendo: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, fazei boas as vossas ações, e não sigais a outros deuses para servi-los. Assim ficareis na terra que vos dei a vós e a vossos pais, porém não inclinastes os vossos ouvidos, nem me obedecestes a mim. Amém? Aleluia. Se assente. Louvado seja Deus. Aleluia. Igreja, aleluia. A palavra do Senhor, aleluia, nos fala sobre os recabitas, aleluia. Ali Deus, aleluia, manda Jeremias descer até a casa dos recabitas e levar uma botija, aleluia, com vinho. E a palavra do Senhor nos fala, aleluia, que então Jeremias, ele obedece à voz do Senhor e vai, aleluia, à casa dos recabitas. E lá ele coloca uma botija com vinho e mais duas, aleluia, 2 copos, e oferece para os filhos de Jonadab, aleluia, glória a Deus, para que eles bebessem o vinho. E então a palavra do Senhor nos fala que os filhos de Jonadab, aleluia, disse para Jeremias: não, nós não beberemos, aleluia, porque o nosso pai, aleluia, nos ordenou que não beberemos vinho, aleluia, não, aleluia, nem nós, nem nossos filhos, nem nossas esposas, e não levantaremos, aleluia, casa. Por isso até o dia de hoje estamos obedecendo a voz do nosso pai, que nos ordenou, dizendo, e por isso até o dia de hoje moramos em tendas. E então a palavra do Senhor, aleluia, vai nos dizendo que os filhos de Jonadab, aleluia, glória a Deus, obedeceram a voz de seu pai. E a palavra do Senhor nos fala que mais vale a obediência do que o sacrifício. E então, aleluia, assim veio a palavra do Senhor ao profeta Jeremias. Jeremias vai lá e fala contra o povo, aleluia, de Judá, contra o povo de Jerusalém, contra o povo, aleluia, de Israel. Deus estava dizendo, aleluia, para aquele povo: ei, até quando, aleluia, eu falarei com vós e vós não me obedecerei? Porque, aleluia, os filhos de Jonadab, Deus havia, aleluia, mandado Jeremias para a casa dos recabitas para servir de exemplo ao povo de Israel, aleluia, que eles deviam primeiramente temer a Deus e não ao homem. Eles deviam, aleluia, primeiramente estar debaixo da vontade de Deus e não da vontade do homem, porque, aleluia, o que o povo de Israel estava perecendo era por causa da sua desobediência, era por causa, aleluia, de não querer dar ouvido à voz do Senhor. Ainda, aleluia, que Deus estava mandando profetas
então usa, aleluia, os filhos de Jonadab como exemplo. Imagina, meu amado, a graça de Deus, aleluia, recair sobre a tua vida, pela glória de Deus, achar graça em você, por causa da sua obediência, por causa das suas renúncias. Assim, aleluia, Deus estava usando os filhos de Jonadab como exemplo para o povo de Israel ver, aleluia, que estrangeiros estavam obedecendo a mais do que os filhos da luz. Meu Deus. É por isso que a palavra de Deus, aleluia, Jesus falou: os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Porque, aleluia, porque o que nós podemos ver nos dias de hoje são pessoas debochando das coisas de Deus e achando não é só uma brincadeira, brincando com o Espírito Santo não é só uma brincadeira, e não sabe, aleluia, que Deus, ele fala: você pode blasfemar contra tudo, mas aquele que blasfema contra o Espírito Santo não tem perdão. E as pessoas estão brincando com o nome de Deus, estão, aleluia, usando o nome de Deus para barganhar, estão usando, aleluia, o nome de Deus, aleluia, até mesmo para prostituir, para enganar, para envergonhar, comprar e não pagar. Estão usando o nome de Deus, aleluia, para muitas coisas, mas não usam o nome de Deus, aleluia, para se purificar, se santificar, para renunciar a cada dia, para se encher da presença, para se encher da graça. O povo, aleluia, de Israel, eles estavam, aleluia, temendo a guerra, porque, aleluia, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, estava indo guerrear, e então eles queriam uma resposta de Deus, eles queriam que Deus desse para eles a direção. Então Deus usa a boca de Jeremias para dizer: ei, os recabitas, aleluia, os filhos de Jonadab obedeceram a voz do seu pai, e o meu povo, aleluia, não me obedece, não me ouve, aleluia. Deus está falando, mas não ouve. Deus está falando, mas não obedece, e Ele quer fazer, aleluia, segundo o seu querer, segundo a sua vontade. Deus está dizendo para você: se fosse para mim te chamar, para eu ser um servo seu e cumprir o seu querer e a sua vontade, então, aleluia, não precisaria de você, porque eu mesmo faria, porque o homem sem Deus, aleluia, não é nada, mas Deus sem o homem continua sendo Deus. Ele não precisa, aleluia, de nós para o adorar, porque a palavra dele é fiel quando diz: se a igreja não adorar, se meu povo não me adorar, as pedras clamarão. Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você, mas Ele ainda tem, aleluia, Ele ainda tem, aleluia, a esperança que o homem, aleluia, há de mudar, que o homem, aleluia, há de se posicionar, que o homem, aleluia, há de se converter verdadeiramente. Porque, aleluia, muitas pessoas se dizem crente, aleluia, se dizem, aleluia, cristão, mas vivem uma vida dupla, aleluia. Dentro da igreja é uma coisa, fora da igreja é outra. Dentro da igreja dá glória, aleluia, fora da igreja fala palavrão. Dentro da igreja, aleluia, dá um glória, e lá fora grita gol. Dentro da igreja, aleluia, quer arrotar santidade, até mesmo criticar a vida do irmão, da irmã, mas, aleluia, acha que tem uma vida liberta diante de Deus. E Deus está dizendo: somos todos pecadores, aleluia. Porque se fôssemos, aleluia, santos, Deus já havia nos recolhido. Se já tivesse, aleluia, tudo acabado, Deus já havia, aleluia, glória a Deus, recolhido. Se Deus não recolher, é porque Ele ainda tem obra. Se Deus, aleluia, ainda não te chamou, é porque Ele ainda tem obra para fazer na tua vida, na terra. É por isso que Deus, aleluia, está dizendo para você: meu filho, mais vale a obediência do que o sacrifício. Não adianta, aleluia, louvado seja Deus, eu falar para você não fazer, você vai lá e faz. Eu falar para você não ir, você vai lá e vai. Eu falar para você, aleluia, não falar, e você vai lá e fala. E aí depois quer questionar: meu Deus, cadê a bênção?
Depois que questionar, meu Deus, cadê a vitória? Ei, Deus usou a boca do profeta Jeremias para exortar o povo, aleluia, de Jerusalém, de Judá. Ei, aleluia, eles obedeceram a voz do seu pai. Estrangeiros estavam mais obedientes do que o meu povo. Então, aleluia, eu falo para o meu povo: até quando, aleluia, eu vou falar e tu não vais me obedecer? Até quando, aleluia, eu vou falar e você não vai dar crédito à minha palavra? Ei, aleluia, louvado seja Deus. O que fez Abraão, aleluia, se tornar uma nação foi porque ele obedeceu a voz do Senhor e foi para uma terra que ele não sabia, que ele não conhecia, mas Deus falou: sai da tua parentela, aleluia, e vai para uma terra que eu te mostrarei. O que fez, aleluia, Abraão ser pai de uma nação? Deus disse: Abraão, sacrifica o teu filho, o teu único filho. E Abraão foi para sacrificar, mas eis, aleluia, que Deus falou: não, agora sei que amas mais a mim, agora eu sei que obedeces a mim, não precisa sacrificar o menino, eis aqui o cordeiro. Aleluia. O que fez, aleluia, José alcançar o favor de Deus? José obedeceu, aleluia. José tinha sonho, e o quanto que tentaram matar o sonho de José, o quanto que tentaram destruir o sonho de José, aleluia, abatido pela sua própria família, mas José não deixou aquela luta esmorecer a sua fé. Ele confiou, aleluia, mesmo, aleluia, na cisterna ele confiou, mesmo sendo vendido ele confiou, mesmo, aleluia, estando preso, depois de ser acusado injustamente pela mulher do seu Senhor, aleluia, ele confiou. Ele não deixou a sua fé, mas ele continuou obedecendo e alcançou, aleluia, o favor de Deus. Assim, aleluia, glória a Deus. Deus está dizendo para você, aleluia, mesmo em meio a essa luta que parece, aleluia, que não vai ter fim, essa luta, aleluia, que parece que não vai acabar. Quando é uma luta financeira, é luta com enfermidade. Quando é luta com enfermidade, é luta com filho, é luta com marido, é luta no local de trabalho. Em todo tempo, aleluia, tem uma provação, tem uma luta contra a tua vida, mas Deus está dizendo: em todo tempo eu permito você no deserto, eu permito você no vale, porque eu sei que se eu parar, você vai parar também. Então eu deixo você na prova, eu deixo você na luta, até um certo momento, para você alcançar a vitória, para você me adorar, para você me buscar, para você me clamar. É necessária a luta, é necessária a prova, para você alcançar o favor de Deus. Xanagassuri me andarácia. Assim, aleluia, Deus, aleluia, fez com Jacó. Jacó lutou com o anjo, aleluia. Ele lutou com o anjo até alcançar o favor de Deus, porque Jacó queria voltar para a sua terra, mas ele tinha medo do seu irmão. E então ali Jacó, ele luta com o anjo, aleluia, até alcançar a resposta, a vitória de Deus. E então, aleluia, o anjo do Senhor vira para Jacó e disse: e agora não te chamará mais Jacó, mas Israel, porque lutaste e prevaleceste. Deus está dizendo: você tem que prevalecer, meu filho. Você tem que prevalecer até o fim. Você tem que insistir até o fim. Não desista, aleluia, do propósito que Deus tem sobre a tua vida. Não desista, aleluia, do chamado que Deus tem sobre a tua vida. Porque essa luta não é para te matar. Essa luta, ela não é para te envergonhar, mas é para o nome de Deus ser glorificado. É para o nome de Deus ser exaltado. Então, por que temes, aleluia? Porque estás temendo a luta? Porque estás temendo a prova, aleluia?
Jesus falou para Josué: esforça-te, tem de bom ânimo, porque eu sou contigo. Deus está dizendo para você: esforça-te, tem de bom ânimo, porque Ele é contigo. Glória a Deus. Se Ele é contigo, então para que temer? Aleluia. Se Ele é contigo, então para que duvidar? Não duvida, aleluia, daquilo que Deus te prometeu. Não duvida, aleluia, daquilo que Deus falou que faria. Aleluia. Mas é necessário obedecer para alcançar. É necessário obedecer, persistir para alcançar. Ei, aleluia. Ana persistiu em oração até alcançar o favor de Deus. Ainda que Penina estava, aleluia, estava lá, aleluia, lutando para Ana desistir. Ainda que Penina ficava lá, aleluia, afrontando a Ana todos os dias para ela desistir. Mas ela não desistiu. E ela alcançou o favor de Deus. E deu à luz a Samuel. E porque Ana foste fiel, aleluia, em dar Samuel à casa do Senhor, Deus ainda lhe deu mais 6 filhos. A mulher que era estéril era mãe de 7 filhos. Tudo para a glória e honra do nome do Senhor. Porque Ana não parou, aleluia, no meio do caminho. Ainda que achasse que estava difícil, mas ela não parou. Ela persistiu, ela prosseguiu, aleluia, até alcançar a vitória. O que estava, aleluia, fazendo com que o povo de Israel, aleluia, perecesse, é porque, aleluia, quando chegava a vitória, eles esmoreciam, eles relaxavam. A vitória chegou, então agora eu posso descansar. O milagre chegou, então agora eu posso descansar. Não orava mais, não buscava mais, não clamava mais. Até que deu lugar, aleluia, para outros deuses, deuses estranhos, em terra estranha, deu lugar para deuses estranhos. Conhecendo a palavra, conhecedores da palavra, aleluia. E é assim que nós vemos, aleluia, também nos dias de hoje. Crentes, aleluia, perecendo, sofrendo, muitas vezes com enfermidade, com luta, por causa da desobediência. E aí quer que o pastor ora, quer que a pastora ora, quer que o irmão ora, quer que a obreira ora, mas nada muda a sua situação. Por quê? Porque não depende do pastor, não depende da pastora, não depende do obreiro, depende de você decidir obedecer, depende de você renunciar a cada dia, estar debaixo da vontade de Deus, depende de você orar e clamar e dizer: Senhor, eis-me aqui, Jesus, faça o teu querer, e deixa Deus fazer a vontade dele, e deixa Deus fazer do querer dele, porque Jesus, aleluia, falou para Jeremias: desce à casa do olheiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Ei, assim como o vaso na mão do olheiro se quebrou, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Mas o problema é porque tem muitos igual o povo de Israel, querendo ensinar a Deus, querendo ajudar a Deus, querendo até mesmo dizer: não, Senhor, o Senhor está errado, tem que ser assim, assim. Então para que clamar? Então o que você está fazendo aqui? Então para que buscar, aleluia, se não quer obedecer? Não é, aleluia, não é Deus que tem que obedecer você, é você que tem que obedecer a Deus. Não é você que manda em Deus, é Deus que manda em você. É verdade, aleluia. Porque Jesus disse, aleluia, assim como, aleluia, o vaso se quebrou e Ele fez um novo vaso, conforme bem queria, aleluia, fazer. Deus disse: assim também sois vós, ó casa de Israel.
Assim como o vaso na mão do olheiro, sois vós nas minhas mãos. Ó casa de Israel, Deus está dizendo aí, eu faço do meu jeito, da minha maneira. E se você quiser desviar o caminho, Deus quebra e faz de novo. Se você continuar relutante em desviar o caminho, Deus vai continuar quebrando até Ele colocar você da maneira dele. Se você continuar insistindo em continuar desta maneira, Ele vai continuar te quebrando até você decidir se posicionar conforme Ele quer. Aramanagasuri me andarácia, rabacanta ramanavassai. Porque Deus está dizendo, não é você quem manda em mim, sou eu quem manda em você. Não é você, aleluia, que eu tenho que obedecer, é você que tem que me obedecer. Não é a sua vontade, mas é a minha vontade. Então a vontade do Senhor para a tua vida é: obedeça ao meu chamado, obedeça a minha voz na tua vida, e tu irás bem, e tu verás a minha glória, e tu verás a minha graça resplandecer sobre a tua vida. Porque aleluia, porque a palavra do Senhor nos é fiel quando diz: não foste vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós. Então foi Deus que te escolheu, meu amado, para você estar aqui. Foi Ele que te escolheu para você o adorar. Foi Ele que te escolheu para você o glorificar. Porque se fosse olhar para você mesmo, o seu eu e o seu querer, você estava lá fora, você estava lá na tua casa nesta hora, descansando, deitada, jantando, aleluia. Você estava lá na tua casa nesta hora, se você, aleluia, se você fosse olhar para o seu eu, o cansaço, aleluia, de ter trabalhado hoje o dia inteiro, você estaria na sua casa descansando. Mas é porque não foste você que escolheu a Deus, mas é porque Deus que escolheu a vós que você está aqui hoje. É por isso que Deus está dizendo: não limite Deus na sua vida. Tem muitas pessoas que têm limitado a Deus até um certo tempo, aleluia. O Senhor pode fazer até aqui agora quem faz sou eu. Não, eu deixo o Senhor trabalhar até aqui, agora o resto quem vai fazer sou eu. Não, Deus está dizendo: não limite eu na sua vida. Se você, aleluia, colocou nas minhas mãos, então descansa. Descansa que eu vou fazer da minha maneira. Descansa porque eu vou fazer do meu jeito. E tu verás, aleluia, que enquanto você tenta do seu jeito, você tem quebrado a cara. Você verás que enquanto você tem tentado do seu jeito, você tem passado sofrimento, traições, decepções. Mas quando você deixa eu fazer do meu jeito, as coisas mudam. O peso que estava sobre você vai embora. O cansaço que estava sobre os teus ombros vai embora. Porque, aleluia, porque não é mais que você que peleja, mas sou eu que vou pelejar por você. Não é mais você, aleluia, sozinho, porque, aleluia, agora eu estou junto contigo. Não é mais, aleluia, você andando sozinho, mas eu estou andando contigo. E quando eu caminho, aleluia, com aquele que dá lugar para eu caminhar com ele, eu mudo a história, eu mudo a situação, eu mudo o cenário, eu mudo o quadro, porque eu sou Deus que chego para mudar, aleluia, a história. Ele é Deus que chega para mudar. Ele não é, aleluia, um menino que vai fazer de qualquer maneira, porque Paulo disse: antes eu era menino e fazia coisas de menino, agora eu sou homem, aleluia. Então, se você é homem, se você é mulher, tem que ter atitude. Não é talvez, não é eu não sei, não é mais ou menos. A palavra de Deus diz que com Deus é sim, sim, não, não, passadice, é procedência maligna. Ou você está com Deus ou não está, ou você caminha com Ele ou não caminha, ou você deixa Ele fazer, ou então você larga de mão e faz do seu jeito.
Porque com Deus é sim, sim, não, não. Então deixa Deus fazer, aleluia. Deus está dizendo para você, só obedeça, meu filho. Só obedeça a minha chamada na tua vida, porque enquanto tu vai fazendo para mim, eu trabalho para você. Enquanto você larga tudo por mim, eu estou agindo por você. Aquela causa que para você é impossível, aquela situação que para você não tem mais jeito, eu sou Deus do impossível. Eu sou Deus que soluciono aonde a medicina desengana, aonde o juiz decreta falência. Eu sou Deus que dou a última palavra, porque o homem fala da boca, mas a última palavra quem dá sou eu. Então Deus, Ele vai dar a última palavra na tua vida. Ele vai decretar, aleluia, a falência do inferno para te dar vitória. A vitória ela é sua, meu amado, em nome de Jesus. É só você obedecer e você vai ver a glória de Deus. E Deus vai alcançar, aleluia, a tua vida. Porque Deus abençoou a Jonadab, aleluia. Deus o abençoou por causa da obediência de seus filhos. Não lhe faltará um filho varão, porque naquele tempo um filho varão era honra. Então Jesus disse a Jonadab, não lhe faltará filho varão. Deus estava abençoando a sua semente. Assim, meu amado Deus, Ele está dizendo para você, a sua obediência não alcança só uma vitória para você, mas alcança para os seus filhos, os filhos dos seus filhos. Então, se você quer, aleluia, uma geração de obediência, uma geração de vitória, uma geração, aleluia, aonde você tem prosperidade, onde você tem, aleluia, riquezas, aonde você tem, aleluia, a graça de Deus, obedeça. Obedeça ao chamado. Obedeça, aleluia, o que Deus está falando para você fazer. E você vai ver que Deus, Ele é fiel. Você vai ver que Deus, Ele é contigo. E o nome de Deus será glorificado. Amém? Louvado seja Deus. Que Deus abençoe. Que Deus continue falando ao teu coração. Quem recebe essa palavra, dá glória a Deus. A glória ao nome de Jesus, porque Ele merece.